Mipipi. No meio da gala mais deslumbrante que a cidade via havia anos, Bianca Vasconcelos caminhou até o centro do palco, tirou o anel de noivado do dedo e o colocou na palma calejada de Rafael Tavares, diante de centenas de olhos atentos. O salão riu baixinho quando ela o chamou de um erro bonito, porém barato. Rafael não disse nada em resposta. Apenas fechou a mão em torno do anel, olhou para ele pela última vez e se voltou para o conselho de administração sentado perto da frente. 7 minutos depois, todas as telas do grande salão se acenderam com uma única frase que fez Bianca empalidecer onde estava. Uma frase anunciando o novo controlador da Vasconcelos Dinâmica. Um nome que ninguém ali esperava ver. O nome era Rafael Tavares. Se você gosta de histórias com uma reviravolta fria o bastante para congelar uma sala de reuniões, continue lendo até o fim para descobrir o quanto esse final custou caro. O salão de festas do Hotel Copacasa Palace havia sido transformado para o cinquentenário da Vasconcelos Dinâmica. Lustres de cristal lançavam sombras compridas sobre o piso de mármore, enquanto fotógrafos se enfileiravam na entrada e investidores circulavam sob faixas com o brasão da família. Todas as emissoras da região tinham enviado equipes. Todo gestor de fundos que importava havia aceitado o convite. E o próprio ar parecia zumbir de dinheiro antigo e expectativas ainda mais antigas. Bianca Vasconcelos chegou como a rainha reinante da noite, vestida de preto absoluto, ladeada de um lado pelo pai, Sérgio Vasconcelos, e do outro por um financista em ascensão chamado Fábio Herrera Neto. Rafael Tavares chegou atrasado e discreto, usando um terno visivelmente bem cuidado, mas que já tinha visto muitos anos de uso. Alguns convidados o reconheceram como o técnico que havia consertado silenciosamente os sistemas de refrigeração de uma fábrica da Vasconcelos meses antes e cochichavam entre si que um homem daqueles não pertencia a um salão como aquele. Bianca estava secretamente noiva de Rafael desde a época em que ele ajudou a empresa a sobreviver a uma crise mecânica que ninguém mais conseguia resolver. Mas a pressão do pai, do conselho e de uma fusão iminente com a Herrera Capital a haviam convencido de que o relacionamento precisava terminar de forma pública e definitiva. No palco, Sérgio falou primeiro, tecendo um discurso sobre legado, padrões e a coragem de fazer a escolha certa pelo nome da família. Quando terminou, chamou a filha ao microfone, e Bianca deu um passo à frente com um tremor visível sob a compostura. Chamou Rafael à frente de todos, e quando ele chegou, ela tirou o anel e o colocou na mão dele, dizendo que o que houvera entre os dois tinha sido um erro, que ele era um homem decente, mas que simplesmente não pertencia ao mundo dela. A frase que mais doeu foi a que ela entregou com a voz mais fria, dizendo que não podia permitir que a pena fosse confundida com um casamento. Risadas se espalharam pelo salão em ondas educadas e cruéis, e Fábio sorriu com satisfação visível, enquanto o primo de Bianca, Diego Vasconcelos, começou os aplausos que outros seguiram mais por hábito do que por concordância. Rafael não levantou a voz nem se defendeu. Olhou para o anel em sua palma, uma velha aliança de prata que pertencera à família dele por gerações, em vez de algum diamante vistoso comprado para impressionar. Em seu interior havia uma frase gravada, escolhida pelo pai dele décadas antes: devolva apenas o que nunca foi seu. Enquanto a segurança começava a se aproximar dele a um sinal discreto de Sérgio, Rafael falou alto o suficiente para que Bianca o ouvisse sobre o murmúrio da multidão, dizendo que ela acabara de devolver a única coisa que ele realmente queria manter, o que significava que talvez fosse hora de recolher tudo mais que lhe pertencia. Meses antes daquela noite humilhante, Rafael vivia uma vida tranquila numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, tocando uma modesta oficina chamada Tavares Reparos de Precisão, consertando maquinário industrial e sistemas mecânicos complexos para fabricantes da região. Para a maioria das pessoas, ele parecia um artesão comum, mas num capítulo anterior de sua vida havia sido engenheiro de sistemas centrais, responsável por alguns dos projetos mais avançados de estabilização de energia do setor. Tinha uma filha pequena chamada Júlia, que aparecia apenas brevemente em sua história.
mas representava toda a razão pela qual ele escolhera uma existência discreta e protegida, depois de perder a esposa para uma doença anos antes e decidir que a paz importava mais do que o reconhecimento. A Vasconcelos Dinâmica enfrentava uma crise grave numa de suas fábricas, onde um sistema crítico de refrigeração vivia superaquecendo e ameaçava um contrato de centenas de milhões de reais. A equipe sênior de engenharia da empresa passara semanas tentando resolver a falha sem sucesso, até que um gerente de fábrica, que confiava mais em resultados do que em currículo, recomendou chamar Rafael. Bianca estivera cética a princípio, sem acreditar que um pequeno prestador independente pudesse conseguir o que um departamento inteiro de especialistas não conseguira. Mas Rafael precisou de apenas algumas horas para rastrear a falha até um defeito enterrado no projeto original, ligado a uma antiga patente que a Vasconcelos havia adquirido em circunstâncias que ninguém queria examinar de perto. Bianca se viu atraída pela serenidade e pela inteligência dele de um jeito que não esperava. Rafael nunca pediu um valor exagerado, pedindo em vez disso que a empresa revisasse seus antigos registros técnicos e garantisse que os operários da fábrica não fossem culpados por um defeito anterior a todos eles. Esse pedido, tão diferente de tudo que ela já vira numa sala de reuniões, começou a mudar a forma como ela ouvia, e a conexão entre os dois cresceu devagar, por meio de conversas que não tinham nada a ver com dinheiro e tudo a ver com honestidade. O que Bianca não sabia era que Rafael carregava um segredo bem maior, envolvendo herança, não romance. Ele era o herdeiro legítimo de um conjunto fundamental de patentes das quais a Vasconcelos Dinâmica dependia havia anos, e por meio de um veículo de investimento discreto chamado Porto Vale Participações, também passara os últimos anos adquirindo dívida conversível e ações preferenciais que a empresa vendera durante uma crise financeira anterior. Numa noite, sozinho em sua oficina, Rafael abriu um velho cofre e revisou documentos que colocavam seu nome ao lado de um número decisivo. Uma cláusula que lhe garantia 38% do controle de voto no momento em que a Vasconcelos Dinâmica violasse o acordo original de patente. A própria oficina contava sua história silenciosa a quem se dispusesse a olhar com atenção. Prateleiras cheias de livros gasto, engenharia térmica, uma mesa de desenho coberta de esboços anteriores em mais de uma década à atual geração de motores Vasconcelos. E uma pequena fotografia emoldurada de um Rafael mais jovem ao lado do pai, em frente a uma fábrica que já não existia sob aquele nome. Rafael crescera vendo Geraldo Tavares resolver, noite após noite, problemas que mais ninguém no setor conseguia tocar. E aprendera cedo que os homens que construíam as coisas raramente recebiam o crédito dado aos homens que as vendiam. Essa lição moldou cada decisão que ele tomou depois de herdar tanto a mente de engenheiro do pai quanto os assuntos inacabados dele com a família Vasconcelos. Ele nunca pretendera adquirir uma empresa. Seu objetivo original fora apenas recuperar o que o pai tinha direito, uma correção modesta, não uma tomada de controle. E por anos perseguiu esse objetivo por canais comuns, protocolando pedidos de registros, escrevendo cartas que não eram respondidas e contratando contadores para rastrear onde os antigos pagamentos de royalties haviam parado silenciosamente. Só quando descobriu que a Vasconcelos Dinâmica se preparava para apagar o último traço das patentes, Tavares, por meio de uma fusão desenhada para levar a tecnologia para fora do país, percebeu que uma correção discreta jamais seria suficiente, e que proteger o legado do pai exigiria algo próximo do controle total. Mesmo assim, Rafael agiu com contenção deliberada, comprando dívida em dificuldade aos poucos, por meio da Porto Vale Participações, para que nenhuma transação isolada chamasse atenção, e estruturando a aquisição para que sua participação permanecesse adormecida, a menos que um gatilho específico ocorresse. Ele queria o poder de proteger o que importava, não o fardo de dirigir uma corporação que nunca pedira para herdar. E essa distinção importaria enormemente nas semanas seguintes, separando-o, aos olhos de todos que acabariam sabendo a verdade, de um mero predador corporativo atrás de lucro.
Bianca ocupava o cargo de diretora executiva, mas na prática operava sob cerco constante da própria família e do conselho que a cercava. Sérgio jamais a deixava esquecer que a Vasconcelos Dinâmica não era apenas uma empresa, mas a linhagem do próprio nome Vasconcelos. E deixava claro que não aceitaria a filha se apaixonando por um pai solteiro sem status nem pedigree. Fábio Herrera Neto lhe fora apresentado como a solução óbvia. Rico, refinado, ligado a um poderoso fundo de investimento disposto a resgatar a Vasconcelos de uma crise de dívida que piorava silenciosamente. Embora a condição não dita desse resgate fosse que Bianca rompesse com Rafael e se alinhasse totalmente à família Herrera. Diego Vasconcelos, primo e também conselheiro, passou semanas plantando dúvidas na cabeça dela, insistindo que Rafael só se aproximara por dinheiro. Produziu fotografias de Rafael entrando num escritório de advocacia, cópias de antigos registros acionários e fragmentos de transações ligadas a Porto Vale, tudo cuidadosamente arranjado para sugerir engano. O que Diego convenientemente omitiu foi a verdade muito mais importante. Rafael não estava extraindo riqueza da Vasconcelos Dinâmica, e sim a Vasconcelos Dinâmica devia a Rafael uma dívida jamais quitada corretamente. Sérgio deu à filha um ultimato, dizendo que, a menos que ela terminasse publicamente com Rafael, o conselho votaria por afastá-la da liderança e entregaria o controle da fusão inteiramente a Fábio. Bianca, ferida mas ainda orgulhosa, nunca confrontou Rafael diretamente sobre nada disso, convencendo-se de que, se ele fosse realmente inocente, teria explicado tudo antes de ela precisar perguntar. O silêncio dele, nascido do desejo de protegê-la e não de manipulá-la, tornou-se justamente a evidência que ela usou para condená-lo em sua própria mente. Sérgio organizou jantares privados, nos quais Fábio mencionava casualmente números, projeções trimestrais e planos de expansão que faziam a Vasconcelos Dinâmica parecer sólida, quando na verdade o balanço da empresa vinha se deteriorando silenciosamente havia mais de um ano, sob decisões que o próprio Sérgio aprovara. Ele queria Bianca distraída pelo conforto da confiança de Fábio, na esperança de que ela nunca olhasse de perto demais para a estrutura de dívida que Rafael já entendia melhor do que qualquer pessoa dentro da própria empresa. Diego desempenhou um papel diferente, posicionando-se como primo preocupado que só queria proteger Bianca de ser explorada, enquanto negociava em particular sua própria comissão com a Herrera Capital, prometida assim que a fusão fosse concluída. Ele calculava os avisos com cuidado, sempre em momentos privados, quando Bianca já estava exausta da pressão do conselho, fazendo suas provas fabricadas pesarem mais do que mereciam. Bianca, apesar de toda a sua inteligência, fora criada numa cultura familiar que equiparava amor à obrigação e lealdade a silêncio. E essa criação a tornava mais vulnerável à pressão do pai do que ela admitiria a qualquer pessoa, inclusive a si mesma. Ela queria confiar em seus próprios instintos sobre Rafael, mas cada conversa com Sérgio corroía sua confiança, reformulando seus sentimentos como ingenuidade e seu julgamento como inexperiência. Quando a gala chegou, ela já havia se convencido de que terminar tudo publicamente não era uma traição a Rafael, mas um sacrifício necessário para salvar a empresa e honrar um legado familiar que jamais fora permitido questionar. Enquanto isso, Rafael entendia exatamente o que o conselho pretendia. Preparavam-se para vender a Vasconcelos Dinâmica numa fusão que esvaziaria seu quadro de funcionários e dissolveria sua independência. Ele ainda não havia acionado seus direitos de propriedade porque não queria destruir algo que Bianca claramente amava, mantendo a esperança de que ela finalmente enxergasse por si mesma quem, ao redor dela, era leal e quem apenas rondava em busca de lucro. Sérgio entregou à filha um discurso pronto para a gala, incluindo uma frase declarando que ela havia encerrado um relacionamento pessoal incompatível com o futuro da Vasconcelos. E Bianca ficou olhando para o anel na mão por um longo instante de incerteza antes de dobrar o discurso e o deixar de lado. Ainda assim, no fim, levou o anel consigo naquela noite. De volta ao presente da gala, depois que Bianca devolveu o anel, Rafael se tornou alvo de zombaria aberta entre a elite da cidade.
Fábio se aproximou com uma cortesia calculada, carregada de desprezo, sugerindo que Rafael deveria se sentir grato apenas por ter sido convidado para uma companhia daquelas. Diego comentou em voz alta que um técnico não podia simplesmente conquistar seu lugar na família Vasconcelos com algumas palavras charmosas, enquanto Sérgio ordenava friamente à segurança que escoltasse o Sr. Tavares para fora antes que ele arruinasse ainda mais a dignidade da noite. Rafael não levantou a voz, não fez cena e não implorou a Bianca que reconsiderasse na frente da multidão. Aquela compostura perturbou Bianca mais do que qualquer explosão poderia, porque uma parte dela esperava que ele lutasse, esperava que ele a provasse errada. Em vez disso, ele apenas a olhou com algo mais próximo da decepção do que da dor. Enquanto a segurança se aproximava, Rafael pegou o telefone e ligou para sua advogada, Marina Ellery, dizendo apenas algumas palavras, instruindo-a a ativar a cláusula Vasconcelos e tornar público o registro completo de votação. Marina pediu para confirmar uma vez, e Rafael olhou para o palco, onde Sérgio erguia uma taça de celebração ao lado de Fábio, antes de responder que já haviam devolvido o anel. Então, agora era hora de devolver a empresa. Na sala de controle atrás do salão, a equipe técnica recebeu uma diretriz jurídica inesperada de advogados representando o grupo controlador de acionistas, e todas as telas do local mudaram para um aviso de emergência. Os convidados inicialmente supuseram que fosse alguma prévia promocional ligada à fusão com a Herrera. E Fábio até se adiantou com confiança para se dirigir à multidão, até que as palavras nas telas o congelaram no lugar. O aviso anunciava uma mudança no controle acionário da Vasconcelos Dinâmica, nomeando a Porto Vale Participações como a entidade detentora da maioria dos direitos de voto, com Rafael Tavares listado como seu representante proprietário. Um silêncio pesado bastante para se ouvir respirações individuais caiu sobre o salão inteiro. Bianca se virou para Rafael tão rápido que o salto quase escorregou sob ela. A taça de champanhe de Sérgio escorregou dos dedos e se espatifou no mármore. E o rosto de Diego perdeu a cor, porque ele entendeu exatamente o que aquilo significava para o segredo que passara meses tentando enterrar. Rafael caminhou devagar até o palco, ignorando por completo o murmúrio da multidão, mantendo os olhos fixos apenas em Bianca, dizendo que ela devolvera o anel dele na frente de todos. Então ele supunha que era só justo devolver a verdade na frente de todos também. Não levantou a voz nem se exibiu enquanto falava. Em vez disso, deixou que Marina Ellery aparecesse por vídeo com o registro jurídico completo e ela começou a conduzir o salão por uma história anterior à maioria das pessoas presentes. Anos antes, quando a Vasconcelos Dinâmica beirava a falência por falta da tecnologia central necessária para sua nova geração de motores eficientes, um engenheiro chamado Geraldo Tavares projetara o sistema de estabilização térmica que salvou a empresa do colapso. Em gratidão, a família Vasconcelos daquela época assinaram um acordo prometendo participação nos lucros e proteção patrimonial ligada àquela patente. Mas após a morte de Geraldo, Sérgio Vasconcelos e um grupo de executivos enterraram silenciosamente o acordo, pagando apenas um acerto simbólico enquanto continuavam a usar a tecnologia Tavares como se pertencesse inteiramente à empresa. Rafael era jovem na época, cuidando de uma esposa cuja doença exigia tudo o que ele tinha, e não dispunha de recursos para travar uma batalha jurídica contra uma corporação com advogados ilimitados. Seu silêncio naqueles anos nunca foi apenas paciência, enquanto reunia silenciosamente cada documento, cada assinatura e cada correspondência que um dia precisaria. Quando a Vasconcelos mais tarde entrou numa crise de dívida e seus credores começaram a vender títulos conversíveis com desconto acentuado, Rafael usou a Porto Vale Participações para adquirir essa dívida aos poucos, combinando-a com sua participação ligada à patente para deter o poder de acionar o controle majoritário no instante em que a Vasconcelos violasse o acordo ou tentasse vender ativos ligados à tecnologia Tavares. A fusão com a Herrera Capital era exatamente essa violação, o próprio gatilho que Rafael esperara anos para ver.
Bianca ficou paralisada ao perceber que Rafael poderia ter destruído a Vasconcelos Dinâmica a qualquer momento nos últimos meses, mas escolhera não fazê-lo, protegendo silenciosamente a empresa para que ela pudesse manter o cargo e liderá-la com honestidade, sem dizer nada, porque queria que ela conquistasse sua posição por mérito genuíno, em vez de se apoiar no poder que ele detinha nos bastidores. Sérgio tentou descartar a acusação, chamando Rafael de oportunista atrás de um golpe de sorte, mas Marina imediatamente exibiu a própria assinatura dele num antigo contrato suplementar que confirmava tudo. Diego insistiu que os documentos eram forjados, só para Marina exibir e-mails internos, provando que ele sabia da verdade completa havia meses, ainda empurrando a venda da empresa para Herrera em troca de uma comissão privada prometida a ele pessoalmente. Fábio, percebendo o colapso do negócio, tentou se distanciar alegando que a Herrera Capital era apenas um investidor externo, sem envolvimento em assuntos internos. Até que Rafael apresentou registros adicionais, mostrando que a equipe dele já havia elaborado planos para desmembrar a Vasconcelos Dinâmica, eliminar milhares de empregos e vender as patentes Tavares para o exterior por um lucro rápido. O ambiente da gala mudou completamente em minutos. Pessoas que haviam rido de Rafael momentos antes, agora evitavam encontrar seu olhar. E Rafael encerrou o momento com uma frase entregue num tom nivelado, quase cansado, dizendo a Bianca que não havia comprado a empresa dela, apenas recuperado a parte que a família dela mantivera indevidamente por 14 anos. Depois daquela desmontagem pública, Bianca se retirou para uma sala privada atrás do salão principal. E em vez de desabar em lágrimas escandalosas, simplesmente se sentou em silêncio atordoado, tendo acreditado por anos que controlava a própria vida, só para descobrir que o pai, o primo e o quase noivo haviam manobrado silenciosamente ao redor dela o tempo todo. Rafael a seguiu, mas manteve uma distância cuidadosa, recusando-se a consolá-la imediatamente, já que deixá-la sentir o peso do que acontecera importava mais do que aliviar sua dor naquele instante. E essa contenção evitou que a história desabasse numa fácil e instantânea reconciliação. Bianca finalmente perguntou por que ele nunca lhe contara a verdade pessoalmente, e Rafael admitiu que havia considerado isso mais de uma vez. Mas queria saber se ela poderia amar o homem antes de ver o tamanho do que ele possuía. Disse a ela que nunca precisou que ela amasse um dono de empresa, apenas esperava que ela não tivesse olhado com desprezo para o homem que uma vez esteve ao seu lado, quando a Vasconcelos Dinâmica estava quase acabada. Aquela única frase atingiu mais forte do que qualquer outra coisa dita naquela noite, forçando Bianca a se lembrar de cada concerto feito de madrugadas sem reclamação, cada bônus recusado, cada operário defendido diante de um conselho hostil. Evidência de que as únicas pessoas desonestas em sua vida nunca tinham sido Rafael, e sim os Vasconcelos ao seu redor. Sérgio irrompeu na sala e exigiu que a filha ficasse ao lado da família, acusando Rafael de roubar o legado Vasconcelos debaixo deles. Mas, pela primeira vez na vida, Bianca se recusou a obedecer ao pai sem questionar. Perguntou diretamente sobre a assinatura no antigo acordo, e o silêncio dele respondeu à pergunta de forma mais completa do que qualquer negação jamais poderia. Rafael informou a Sérgio que ele seria removido de todo o cargo consultivo na empresa, que Diego enfrentaria uma investigação interna completa e que a fusão com a Herrera estava cancelada imediatamente. Embora tenha deixado claro que não tinha interesse em destruir a própria Vasconcelos Dinâmica, já que milhares de funcionários inocentes dependiam dela para sustento. Quando Bianca perguntou o que ele pretendia fazer com ela especificamente, Rafael respondeu que dependia inteiramente de ela querer continuar sendo a líder de um nome de família, ou querer se tornar alguém genuinamente digna de liderar uma empresa de verdade. Bianca olhou para o anel repousando novamente na mão dele, querendo desesperadamente pedi-lo de volta, mas incapaz de encontrar coragem para as palavras. A manhã seguinte, trouxe uma reunião emergencial de todo o conselho, e desta vez Rafael entrou não como convidado humilhado,
mas como o acionista controlador de registro. Executivos que o haviam descartado na noite anterior agora se levantavam respeitosamente quando ele entrava. E, embora não demonstrasse nenhum traço de satisfação com a reviravolta, cada frase que dizia carregava um peso inconfundível. Marina Ellery anunciou 3 decisões imediatas em nome dele: cancelar totalmente a fusão com a Herrera Capital, suspender Diego Vasconcelos do Conselho até a conclusão da investigação e lançar uma auditoria independente sobre décadas de uso das patentes Tavares e da dívida conversível que a empresa havia vendido silenciosamente no passado. Sérgio protestou furiosamente, insistindo que Rafael não entendia nada da cultura Vasconcelos e não tinha capacidade para liderar uma corporação daquele porte. Rafael respondeu calmamente que era exatamente esse tipo de postura que quase levara a empresa a ser vendida debaixo dos próprios funcionários. Fábio Herrera chegou com uma equipe de advogados ameaçando ação judicial, só para descobrir que Rafael já havia preparado uma cláusula de penalidade, cobrindo qualquer tentativa da Herrera Capital de explorar informações confidenciais fornecidas por Diego, transformando Fábio de um predador, rondando uma empresa ferida, num homem repentinamente, diante de uma exposição jurídica significativa própria. A auditoria revelou muito mais do que qualquer um na sala esperava, mostrando que os royalties devidos sob o acordo original Tavares não haviam sido simplesmente reduzidos, mas redirecionados por anos através de uma série de contas internas rotuladas como despesas de pesquisa, um rastro documental que levava diretamente a decisões que o próprio Sérgio assinara pessoalmente durante seus anos como presidente do conselho. Marina conduziu o conselho por planilha após planilha, mostrando como a empresa economizara somas enormes ao sufocar silenciosamente o próprio acordo que uma vez a salvara do colapso. Vários conselheiros que ficaram calados durante toda a reunião se remexeram visivelmente nas cadeiras, percebendo pela primeira vez o quão profunda era a divisão sob a superfície polida da Vasconcelos Dinâmica. Os advogados de Fábio tentaram uma última manobra, argumentando que qualquer cláusula de penalidade ligada às informações vazadas por Diego não poderia se aplicar retroativamente. Mas Marina apresentou um acordo de confidencialidade assinado anos antes, que o próprio Fábio aceitara antes de qualquer conversa de fusão começar, fechando essa brecha antes que pudesse ser explorada. Vendo sua própria equipe jurídica emudecer, Fábio finalmente entendeu que o negócio que ele julgava já ganho tinha escapado completamente de suas mãos, e que continuar a lutar naquela sala só exporia a Herrera Capital a uma responsabilidade maior do que poderia absorver discretamente. Bianca ficou sentada em silêncio durante a primeira metade da reunião, enquanto o salão esperava para ver se ela ficaria do lado do pai ou de Rafael. Por fim, ela se levantou e admitiu abertamente que havia deixado a emoção, a pressão familiar e o medo de perder o cargo turvarem seu julgamento por tempo demais. Não implorou a Rafael que a deixasse manter o título, dizendo ao conselho, em vez disso, que se ele acreditasse que ela não era mais apta a liderar, renunciaria sem protesto, marcando o primeiro momento em toda a aprovação em que ela colocou responsabilidade acima do orgulho. Rafael a estudou por um longo momento antes de anunciar uma decisão inesperada, permitindo que Bianca permanecesse diretora executiva por um período probatório de 63 dias, sob supervisão de um conselho reestruturado, com a condição de que ela mesma revelasse toda a verdade a cada funcionário, pedisse desculpas publicamente pela má conduta da família e se comprometesse a restaurar o que fora tirado dos engenheiros e operários prejudicados ao longo do caminho. Sérgio esbravejou que aquele arranjo humilhava o nome Vasconcelos e Rafael respondeu simplesmente que humilhação era chamar outras pessoas de inferiores enquanto se vive dos frutos do trabalho delas. O salão ficou em silêncio, e ficou claro naquele silêncio que Rafael havia vencido, não apenas com dinheiro, mas com preparo, paciência e a pura força da verdade. Bianca convocou uma reunião com toda a empresa logo depois
escolhendo falar com suas próprias palavras, em vez de se esconder atrás de um comunicado polido escrito para ela. Admitiu que a Vasconcelos Dinâmica havia usado a tecnologia Tavares por anos sem a devida transparência. E admitiu que o conselho ocultara a verdade, quase trocando a alma da empresa pelo acordo com a Herrera. Os funcionários reagiram com choque inicial, mas muitos gradualmente passaram a respeitar sua honestidade, enquanto Rafael permanecia quieto no fundo da sala, recusando os holofotes e deixando Bianca enfrentar sozinha seu próprio pessoal. Ela anunciou um fundo de compensação para engenheiros cujas contribuições haviam sido tiradas deles ao longo dos anos, um fundo de proteção de empregos para os operários da fábrica e uma reestruturação completa dos poderes de fiscalização do Conselho. Isso não apagou completamente sua queda diante da opinião pública, mas começou a transformar sua imagem de uma executiva orgulhosa que fora publicamente exposta para uma líder disposta a aceitar responsabilidade. Nas semanas seguintes, Bianca criou o hábito de caminhar pelo chão de fábrica ela mesma, em vez de depender de relatórios trimestrais entregues pela gerência intermediária, algo que nunca se dera ao trabalho de fazer, antes de o escândalo forçá-la a repensar o que a liderança realmente exigia. Aprendeu os nomes de engenheiros que passaram décadas mantendo a fábrica funcionando sem nunca serem agradecidos publicamente, e começou a restaurar silenciosamente créditos e reconhecimentos de patentes que haviam sido retirados muito antes de ela assumir o topo da empresa. Vários funcionários de longa data admitiram em particular que esperavam vê-la desaparecer atrás de advogados e equipes de relações públicas, como o pai sempre fizera. E sua disposição de aparecer pessoalmente começou lentamente a reparar uma confiança que nenhum comunicado à imprensa poderia ter fabricado sozinho. Os mercados financeiros reagiram com mais paciência do que qualquer um na Vasconcelos Dinâmica esperava, em grande parte porque a transparência da auditoria tranquilizou os investidores de que o pior já tinha sido revelado, em vez de escondido para um escândalo futuro. Analistas que antes tratavam a fusão com a Herrera como inevitável, agora apontavam para o negócio cancelado como prova de que a empresa finalmente estava sendo administrada com fiscalização real, em vez de instinto familiar. E as ações, depois de uma queda inicial, começaram uma recuperação lenta e constante, construída sobre substância, não sobre imagem. Bianca entendia que aquela boa vontade inicial era frágil, e tratou cada decisão naqueles 63 dias como se toda a recuperação dependesse dela, porque, de muitas formas, dependia. Depois que a reunião terminou, Bianca encontrou Rafael na velha oficina de engenharia dentro da fábrica, o mesmo lugar onde tinham trabalhado lado a lado, consertando o sistema de refrigeração meses antes. Não havia fotógrafos desta vez, nem champanhe, nem Fábio ou Sérgio por perto para julgá-los. Bianca pediu desculpas, não porque Rafael acabou sendo rico, e não porque agora ele controlava a empresa dela, mas porque falhara em confiar nele quando ele não tinha poder algum aos olhos dela. Rafael escutou sem se apressar em perdoá-la, dizendo claramente que o anel não era algo que ela pudesse devolver numa noite e simplesmente reivindicar de volta assim que a verdade saísse a seu favor. Bianca entendeu. E em vez de pedir o anel de volta diretamente, apenas perguntou se ainda havia chance de consertar as coisas entre eles. Ao que Rafael respondeu que ela tinha uma chance genuína de consertar a empresa e que o que quer que restasse entre os dois simplesmente teria de ser respondido pelo tempo. Diego tentou escapar da responsabilização vazando uma história falsa, alegando que Rafael tomara a Vasconcelos Dinâmica por puro rancor pessoal, contratando veículos de imprensa para pintá-lo como um pai solteiro ambicioso, explorando uma conexão romântica para assumir o controle de uma grande corporação. Rafael não respondeu com escândalo próprio, escolhendo em vez disso deixar os documentos falarem. E Marina divulgou a sequência de e-mails, o acordo de comissão privada e os incentivos financeiros prometidos a Diego em troca de empurrar o acordo com a Herrera.
A opinião pública mudou rapidamente assim que a papelada se tornou visível para todos. Fábio tentou preservar a reputação, insistindo que a Herrera Capital não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade interna, mas Rafael forneceu mais provas mostrando que a equipe dele já se preparava para desmembrar a Vasconcelos Dinâmica, vender suas divisões de manufatura e reter apenas as patentes para revenda. Acionistas da própria firma de Fábio aplicaram pressão suficiente para que ele fosse silenciosamente removido de qualquer papel na supervisão do negócio. Sérgio perdeu sua influência dentro da empresa que passara a vida protegendo e, embora a história tenha evitado transformá-lo num vilão exagerado, ele foi punido da forma que mais temia, perdendo a voz dentro do próprio império que carregava o nome da família. Por anos, Sérgio medira o próprio valor inteiramente pelo alcance de sua autoridade dentro da Vasconcelos Dinâmica, tratando cada cadeira no conselho, cada assinatura, cada reunião de portas fechadas como prova de que o nome da família ainda comandava respeito. Ver essa autoridade se dissolver em poucas semanas o forçou a um tipo de acerto de contas que passara a vida inteira evitando. E, embora nunca tenha admitido totalmente o erro diante do conselho, aqueles mais próximos dele notaram uma mudança em sua postura. Um homem de repente ciente de que respeito conquistado pelo medo pode desaparecer muito mais rápido do que respeito conquistado por décadas de trabalho honesto. Ele se retirou quase completamente da vida pública, passando a maior parte do tempo numa casa no interior, já não a presença dominante que uma vez decidia quem pertencia a uma sala e quem não pertencia. Fábio Herrera não se saiu muito melhor no rescaldo, já que investidores da própria firma dele ficaram cada vez mais incomodados com um negócio que quase arrastara a Herrera Capital para um escândalo público envolvendo propriedade intelectual roubada e informações corporativas vazadas. Em vez de arriscar mais danos à reputação do fundo, os sócios seniores da firma discretamente realocaram Fábio para longe de futuras aquisições, envolvendo empresas de manufatura ou engenharia. Um rebaixamento profissional disfarçado de movimento lateral que todo mundo naquele meio entendeu pelo que realmente era. Diego tentou um último apelo antes da votação, diante do próprio conselho que uma vez manipulara com confiança, insistindo que suas ações sempre visaram apenas proteger a família de um estranho rondando a fortuna deles. Ninguém na sala acreditou nele, muito menos Bianca, que passara noites suficientes sem dormir revivendo cada conversa com o primo para reconhecer exatamente há quanto tempo a manipulação dele corria sob a superfície do relacionamento deles. Foi a própria Bianca quem assinou a ordem removendo Diego do conselho, uma decisão que provou que ela finalmente escolhera a verdade e a empresa acima da lealdade cega à família. Rafael, em grande parte, ficou fora desse processo, permitindo que Bianca provasse, com suas próprias ações, que a mudança real era possível, o que manteve a história com os pés no chão, em vez de transformá-lo num simples salvador que consertava tudo sem esforço da parte dela. Enquanto Diego era escoltado para fora do próprio escritório particular pela última vez, passou por Rafael no corredor e comentou amargamente que um técnico jamais pertenceria de verdade aos Vasconcelos, ao que Rafael respondeu apenas que, a partir daquele dia, os Vasconcelos teriam de aprender a pertencer às pessoas que de fato haviam construído a empresa. 3 meses depois, a Vasconcelos Dinâmica havia começado uma recuperação genuína. Bianca completou seu período probatório de 63 dias, divulgou publicamente todos os resultados da auditoria, finalizou o programa de compensação para os engenheiros afetados e conseguiu preservar todas as principais fábricas sob sua liderança. Funcionários que antes duvidavam dela lentamente começaram a confiar novamente, observando suas decisões, e não seu sobrenome, pela primeira vez em anos. Rafael permaneceu como acionista controlador, mas se afastou completamente das operações diárias, retornando à sua oficina na Tavares Reparos de Precisão, retomando a vida tranquila que preferia. Sua filha aparecia apenas brevemente nesse capítulo final,
Um pequeno lembrete de que família e paz ainda importavam para ele muito mais do que status ou atenção jamais poderiam. Bianca eventualmente visitou a oficina sem comitiva, sem um carro de luxo esperando lá fora, carregando apenas um único envelope contendo sua renúncia formal ao cargo de diretora executiva. Disse a Rafael que, se sua presença apenas o lembrasse da traição na gala, ela se afastaria completamente em vez de forçá-lo a vê-la todos os dias. Rafael leu a carta e a rasgou ao meio, dizendo que a Vasconcelos não precisava de alguém que abandonava o esforço na metade do caminho de consertar as coisas e que a empresa precisava de uma líder que realmente tivesse aprendido o preço do orgulho. Bianca colocou o anel sobre a mesa entre os dois e, em vez de pedi-lo de volta desta vez, deixou ao lado um pequeno compromisso escrito à mão, prometendo que jamais voltaria a julgar o valor de uma pessoa por reputação, sobrenome ou poder. Rafael ergueu o anel devagar e, em vez de propor de novo naquele instante, simplesmente o devolveu a ela, dizendo que desta vez ela não precisava usá-lo porque ele era dono da empresa dela. Precisava apenas entender de verdade por que ele o dera a ela, lá no começo, quando ele não era nada aos olhos dela. Os olhos de Bianca se encheram em silêncio, sem desabar em desespero, e ela colocou o anel no próprio dedo, não como uma vitória fácil do amor, mas como o início de algo reconstruído sobre respeito genuíno, em vez de conveniência. A cena final se desenrolou durante a nova Assembleia Anual de Acionistas da empresa, realizada sem a teatralidade extravagante das galas do passado, num palco modesto diante de funcionários, engenheiros, operários de fábrica e pequenos acionistas, em vez de um salão cheio de convidados performáticos da elite. Bianca disse à multidão reunida que a Vasconcelos Dinâmica fora construída sobre o nome da família, mas só sobrevivera por causa de uma verdade que a própria família uma vez tentara desesperadamente enterrar. Apresentou Rafael, não como o homem que agora era dono da empresa dela, mas como o homem que devolvera à empresa seus valores legítimos. Rafael falou apenas brevemente ao subir ao palco, anunciando que uma parte das ações seria transferida para um novo fundo de inovação reservado a jovens engenheiros e operários com invenções próprias e práticas. Explicou que não se tratava de uma tentativa de polir o próprio nome, mas de uma forma de garantir que ninguém jamais fosse despojado de crédito como seu pai um dia fora. Bianca o olhou sem qualquer traço de constrangimento por sua presença ao lado dela, sentindo algo mais próximo de orgulho genuíno do que esperava. Um repórter na plateia perguntou a Rafael como era passar de humilhado publicamente com um anel devolvido a se tornar o homem que controlava toda a Vasconcelos Dinâmica. Rafael olhou para o anel na mão de Bianca antes de responder que nunca precisou reconquistar a própria dignidade destruindo-a. Só precisava que a verdade finalmente ocupasse seu lugar de direito. Sérgio assistiu à cerimônia do fundo do salão, já não sentado entre os executivos, mas em pé, quieto, entre os acionistas comuns, uma posição que antes teria considerado abaixo dele. Não disse nada enquanto a filha falava. E pela primeira vez em anos, seu silêncio carregava algo mais próximo de humildade do que de orgulho, embora se essa humildade duraria além daquela tarde fosse uma questão em aberto que nem Bianca escolheu pressionar. Diego nem sequer compareceu, tendo aceitado um acordo que mantinha seu nome fora de processos criminais em troca de entregar todas as ações que ainda detinha. Um fim adequado para um homem que sempre valorizara mais uma comissão do que uma consciência. Júlia Tavares estava sentada perto da frente naquela tarde, já com idade suficiente para entender ao menos o contorno do que o pai enfrentara para proteger um legado que ela mesma um dia herdaria. Rafael cruzou o olhar com ela brevemente antes de descer do palco, e naquele pequeno gesto estava toda a razão pela qual ele passara anos reunindo documentos em silêncio, em vez de buscar uma batalha judicial que talvez pudesse ter vencido anos antes, escolhendo esperar até que o momento certo chegasse, em vez do momento mais fácil. Ele nunca quisera ser conhecido como o homem que destruiu a Vasconcelos Dinâmica, apenas como o homem que garantiu que ela jamais voltasse a esquecer quem a havia construído.
Bianca, caminhando ao lado dele pela multidão depois, refletia em silêncio sobre como aquele final se desenrolara de forma tão diferente de tudo o que o pai um dia lhe prometera sobre poder, casamento e legado. Ela acreditara, durante a maior parte da vida, que força significava nunca demonstrar dúvida e nunca admitir erro. Ainda assim, os meses desde a gala lhe ensinaram que a verdadeira força vivia na disposição de ficar diante de pessoas que confiavam nela e lhes dizer a verdade, mesmo quando isso custava tudo o que ela achava que a definia. Era uma lição que ela suspeitava que passaria o resto da carreira reaprendendo em pequenas doses, muito depois de as câmeras e as manchetes terem seguido para alguma outra história qualquer. A história se encerrou com Rafael e Bianca deixando o palco juntos, não como um final de conto de fadas perfeito costurado da noite para o dia, mas como duas pessoas que entendiam que o amor só podia voltar depois que a confiança fosse reconstruída por meio de ações, não apenas de palavras.